Olá a todos, todas e todes. Meu nome é Eduardo Costa, sou psicomotricista clínico e educacional, formador em transpsicomotricidade. Seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao canal Instagram da Transpsicomotricidade. Hoje nós teremos o prazer de abordar o tema A Formação Corporal como condição ética fundamental ao psicomotricista e suas contribuições na saúde mental de profissionais e estudantes da educação e saúde em geral. Para abordar esse tema, além de mim, nós teremos a querida professora Deise Campos e a moderação do querido Alice Lopes. Vou ver se eles já estão aqui conosco para poder convidá-los a participar junto. Sim, ambos já estão aqui conosco e já foram devidamente convidados. Alice, novamente, sua câmera está voltada para o outro lado. Ela teima Bem-vindo! sempre em abrir assim, mas é só para ver se você estava atento. Bem-vindos, Boa noite, boa noite. queridos. Eu vou então. Hoje nós vamos ter a ajuda maravilhosa do querido Alice, né? Normalmente eu faço as entrevistas, mas hoje serei entrevistado junto com a professora Olha, Deise, olha que chique. E com isso temos a ajuda luxuosa do querido Alice Lopes. Para apresentá-lo, vou ler aqui um mini currículo para que todos possam conhecê-lo, quem ainda não conhece. Alice Lopes é licenciado em Geografia pela Universidade Estadual do Ceará, é acadêmico de Psicologia, porque não para de estudar, na Uninasal, especialista em EJA, na UFCE, orientação em mobilidade, na UFCE, psicopedagogia e educação inclusiva na FAVENE, formação em psicanálise no Instituto Dédalus e é especializando no curso onde a querida professora Deise coordena, e eu tenho o prazer de dar aula, que é na pós-graduação em psicomotricidade da UES. É mestre e doutor em educação brasileira pela UFC. É professor da Rede Estadual de Ensino do Ceará e é professor do curso de graduação em Pedagogia da Uninasal e de cursos de pós-graduação. Bem-vindo, querido Alice. Passo então a palavra para você. bom, é legal a gente. A leitura do currículo para mim, Eduardo, ela é sempre muito bacana, porque não é um desfilar de titulação, é porque ela te apresenta um pouco dessa tua trajetória, do que tu faz, do que tu fez, do que tu almeja. Isso eu acho muito legal, nessa perspectiva, sempre com muita humildade. Eu quero agradecer muito a poder estar aqui com duas pessoas que eu estimo e agradeço o convite. O Eduardo me fez, eu fiquei realmente lisonjeado, porque é uma área que eu estou entrando agora, psicomotricidade. Faz pouquíssimo tempo que eu estudo psicomotricidade e tenho a sorte de ter encontrado pessoas de, de altíssimo comprometimento com a área, né? Não vou nem falar em gabarito, em capacidade técnica, eu falo mesmo na militância e compromisso com a área, né? Então, quero agradecer realmente de coração o convite, é sempre muito bom conversar nesse nível. E aí, agora é minha vez de apresentá-los, né, a todos que estão aqui. Quero deixar um abraço especial à turma 14, que é a turma que eu participo lá na UES, curso de pós-graduação. Eu já vi aqui alguns colegas, então quero mandar um beijão para todo mundo. E o Eduardo é doutor e mestre em Ciências e Saúde da Criança pela Fiocruz, psicomotricista educacional e clínico com mais de 30 anos de experiência, sabe alguma coisa de psicomotricidade, sócio titular e formador institucional da Associação Brasileira de Psicomotricidade, a ABP, docente em vários cursos de pós-graduação em psicomotricidade no Brasil, PUC Minas, UES e outros, criador e coordenador da pós-graduação e formação em transpsicomotricidade educacional e clínica, organizador de vários livros, co-promotor em nome da formação em transpsicomotricidade do Fórum Internacional de Psicomotricidade. Professora Deise Campos é mestre em Educação Especial pela UES, especialista em Psicomotricidade pela Universidade de Fortaleza, Unifor, Psicologia Clínica e Licenciatura pela FUMEC, Minas Gerais,
Especialização em Psiquiatria, Psicologia e Psicoterapia da Infância, GEPPI, São Paulo. Sócio titular da Associação Brasileira de Psicomotricidade, membro do Conselho de Redação da Revista Ibero-Americana de Psicomotricidade e Técnicas Corporais, RIPTC, membro honorário da Rede Fortaleza Latino-Americana de Psicomotricidade, coordenadora da Comissão Acadêmica da ABPP, autora e organizadora de vários livros, e coordenadora e professora do curso de pós-graduação em Psicomotricidade da UES e na UNEC Minas Gerais. Atualmente com 3 turmas em processo de conclusão. Né? Isso. A intenção da nossa live aqui hoje é um bate-papo aberto, né? As perguntas que serão colocadas, elas são abertas também, é muito mais para que a gente possa ter um ponto de partida nesse processo. Então, eu vou começar com o Eduardo. Eu queria que ele... Ares, querido, deixa eu só fazer uma pequena lembrança que a gente já colocou uma divulgação na linha do tempo aqui da Transpsicomotricidade, mas só para as pessoas ficarem atentas. Nós teremos uma surpresa no final desta live, então aqueles que ficarem conosco até o final vão poder usufruir dessa surpresa. Então, fiquem atentos, atentas e atentes, porque a surpresa virá ao final desse nosso encontro, tá bom? Ares, querido. Tá ótimo. Obrigado, Eduardo. Então, bem-vindos aos queridos alunos que estão chegando. Um beijo no coração. O pessoal está começando a entrar aqui participando. Todos bem-vindos. Então vamos lá, Eduardo. Primeiro questionamento, né? O que de fato vem a ser a formação corporal? E quais suas contribuições para o processo formativo dos psicomotricistas e demais profissionais das áreas da educação e da saúde? Bom, uma pergunta complexa, né? Nós temos aqui, provavelmente, pessoas que já são iniciadas, né, na psicomotricidade e outras que talvez tenham entrado por curiosidade, né? Essa palavra psicomotricidade é uma palavra diferente, estranha para alguns, né? Ela é a conexão de psiquismo e motricidade. Andam dividindo a psicomotricidade de uma maneira meio estranha, mas de fato ela só tem essas duas bases epistemológicas, né? O psiquismo e a motricidade. E essa junção, por acreditarmos na psicomotricidade, que o sujeito é o seu corpo. Ele não tem um corpo que ele executa as coisas. Ele é o seu corpo. Por isso, as suas ações, a sua postura, a sua gestualidade são reveladores de quem ele é. Então, a psicomotricidade é uma ciência que estuda o homem através do seu corpo, nas relações com o seu mundo interno e externo. Essa é a nossa definição mais clássica, né? Existem várias outras, mas essa dá uma certa noção de que o psicomotricista é um profissional da saúde, especialmente da saúde mental, que vai estar se capacitando para acompanhar do casal grávido ao idoso nessa perspectiva, né, de, a partir da abordagem corporal, trabalhar as questões psíquicas. Bernard Couturier fala uma frase emblemática: a psicomotricidade se ocupa da maturação psicológica pela via motora. Gosto muito e repito muito essa frase, né? Então, assim, dando essa localizada do que seria a psicomotricidade, né? A formação corporal, para muitos de nós, inclusive o querido Juan Mila, né, publicou isso que eu vou acabar de colocar, né, esse excerto, um dos textos dele, ele coloca que a formação corporal, na opinião dele, é a parte principal da formação do psicomotricista, né? É onde o psicomotricista vai viver a sua própria psicomotricidade, vai viver a sua própria potência e as suas fragilidades no sentido da sua corporeidade, né? Então é um mergulho em si mesmo. É muito interessante perceber que, infelizmente, né, na área de saúde mental, ele é o único profissional que tem na sua base formativa a exigência desse mergulho, né? Por isso nós estamos hoje falando de questões éticas, nós vamos chegar lá. Então, é um espaço lúdico, de movimento, de ação, onde os formandos, né, onde os estudantes de psicomotricidade, mas não só eles, nós vamos falar disso também depois, mas, enfim, na formação em psicomotricidade, vão viver a partir do grupo,
né? Isso é muito importante, a sua própria singularidade, as suas próprias individualidades, né? Entendendo, então, a partir disso, quem se é, né? Quais são as nossas capacidades, quais são as nossas fragilidades diante do outro, né? Diante da possibilidade de acompanhá-lo, ou de mesmo brincar com ele. Hoje eu estava revendo uma citação muito interessante de Winnicott, onde ele diz, do D.W. Winnicott, né, psicanalista, onde ele diz que no setting analítico, né, no caso da psicanálise que ele discorre, né, ele diz que muitas vezes nós encontramos um sujeito incapaz de brincar e que o psicanalista teria que ser aquele profissional que leva o sujeito que está naquele momento incapaz de brincar a essa potência, né, de conseguir brincar, entendendo o brincar aí como vínculo, né, vem do latim, significa vínculo, a palavra brincar. E ele diz que um terapeuta que não consegue brincar não pode ser, então, um terapeuta. Então, da mesma forma, a gente acredita que o educador e o clínico em psicomotricidade que não sabem usar a sua corporeidade, né, de forma o máximo possível, né, o mais plena possível, para estar na relação com o outro, não pode ser um psicomotricista. Né? Então, e esse mergulho, como ele é um trabalho de autoconsciência, ele, quando é oferecido em aberto, né, porque ele é tanto oferecido nas pós-graduações, nas formações, como ele é oferecido ao público em geral. Ele pode beneficiar também profissionais de educação e saúde nesse processo de autoescuta, de autoconhecimento, de autopercepção, tão necessário para que a gente não se misture com o outro, né? Para que a gente não se perca nas relações. Bom, mas eu não vou falar tudo, acho que isso já responde um pouco a primeira Já, questão. já dá muita coisa para a gente retomar daqui a pouco, né? Professora Deise, vamos lá. Então, tem um ponto que sempre me chamou a atenção na sua atuação como coordenadora do curso de psicomotricidade na UES, né, que é o nosso contato mais próximo. E aí me veio a mente perguntar, como coordenadora desse curso, a senhora dá muita ênfase à formação corporal dos especializantes. Isso é uma das suas falas mais recorrentes e mais presentes, né? Em sua visão, o que pode destacar nesta opção formativa buscando para uma correlação entre teoria e prática? Isso ligado à Ok, formação corporal. ok, obrigado. Eu queria cumprimentar o pessoal também, né? Boa noite a todos. Olha, é uma boa pergunta. Você sabe que nós iniciamos esse curso da UES no ano de 2000, ou seja, estamos hoje com 22 anos de formação na UES, já estamos com a 14ª turma, e uma das coisas que eu me preocupei muito desde o início, desde a primeira turma da UES, em 2000, foi com a formação pessoal e o estágio supervisionado. Porque a minha preocupação é que alguém que saia dessa formação, que saia em condições de trabalhar. Porque enquanto você estuda só teoria, muito prático, você lê, parece que é muito tranquilo, mas à medida que você começa a trabalhar a sua formação pessoal e o estágio, você começa a ter uma compreensão maior da psicomotricidade. Então, assim, é uma coisa que eu acho que é imprescindível para qualquer psicomotricista. E o que é interessante, que eu estava hoje mesmo pensando um pouquinho, né, fazendo assim uma retrospectiva desse meu tempo aí na UES, que eu fui convidada em 2000 para a elaboração desse projeto, após um congresso que eu presidi em 98, um congresso que foi fantástico também na época. E o interessante, assim, eu podia dizer, naquela época eu tinha pouca experiência, eu fazia consultório, né? Apenas trabalhava em clínica, mas aquela preocupação já de um trabalho na clínica e de começar a perceber as crianças com dificuldade de aprendizagem que me procuravam assim intensamente, foi tudo isso que me levou a pensar. Vou aproveitar, sim, o convite da universidade, mas eu vou fazer um curso que dê condições àquele que terminar o curso, que levar com seriedade o curso, tanto a teoria, quanto a prática, quanto a formação, ele terá condições de começar a trabalhar com a psicomotricidade
E, dando continuidade nesse trabalho, ele poderá ser um excelente psicomotricista. Mediante a isso, vocês sabem que hoje nós temos vários ex-alunos, né, do curso, aqueles primeiros que fizeram com a gente, que vestiram a camisa mesmo, que deram continuidade e ainda dão continuidade na sua formação corporal, que dão continuidade na supervisão. Hoje são professores aí do curso, inclusive alguns foram seu professor. Ok? Sim. Isso a gente tem consciência do pessoal que passou e que retorna, né, que continua e que contribui, que vai e vem. Aquele aluno que, o que eu entendo, muitos não assumiram a psicomotricidade como uma profissão, mas usam a psicomotricidade no seu trabalho como recurso, isso tem acontecido bastante. Mas aquele que assumiu, foi necessário que ele continuasse a formação pessoal, essa a gente não para nunca. Se você conversar com o Juanmila, né, você já fez formação com ele, curso com ele, ele sempre diz, eu faço a minha supervisão até hoje. Então, o psicomotricista que quer manter, ele tem que estar sempre se atualizando consigo mesmo, né, para com o outro. A gente percebe que a tônica do tripé, né, formação, supervisão e a nossa própria análise, ela se torna fundamental para quem quer seguir nessa área de saúde mental como um todo, não só na psicomotricidade, né? É um trabalho que não dá para a gente abandonar. E aí, Eduardo, você falou no início a questão da ética, né? Esse é um tema que suscita muita discussão. Por vezes é um tema extremamente incompreendido, muitas vezes misturado com outros conceitos, como a moral, por exemplo, que é distante um pouco, né, em termos de conceito. E aí eu pergunto, o que vem a ser essa dimensão, né, o que vem a ser a dimensão ética na formação corporal? Do ponto de vista prático para a educação e para a terapia psicomotora, qual é a importância de se primar por uma formação corporal sólida, pautada na ética? Maravilha. Eu vou colocar uma reflexão sobre a ética do querido, né, Edgar Morin, não poderia deixar de fazê-lo, né? Mas antes eu queria só relembrar o congresso que desde, já que estamos numa fase onde estamos nos aproximando do congresso ABP desse ano, né? Eu queria lembrar esse congresso de Fortaleza que foi espetacular, que a professora Deise organizou. Na época era presencial, obviamente, né? E foi, assim, espetacular, a organização impecável, como sempre, como tudo que ela faz, né? Bom, Morin nos diz uma coisa que talvez já dê algumas pistas, né? Da resposta que você está me pedindo, vamos dizer assim, né? Ele diz o seguinte, as dificuldades do autoconhecimento e da autoanálise crítica correspondem à dificuldade da lucidez ética. A maior ilusão ética é crer que se obedece à mais alta exigência ética, quando, na verdade, se está agindo pelo mal e pela mentira. Como escreveu Theo Klein, a ética não é um relógio suíço cujo movimento nunca se desajusta. É uma criação permanente, um equilíbrio sempre prestes a ser rompido, um tremor que nos convida a todo instante à inquietude do questionamento e à busca da boa resposta. Né? Então, a ética não se resume aos livrinhos que nós ganhamos, né, nos nossos conselhos referentes, né, à pedagogia, à psicologia, à psicomotricidade, onde existem ali, então, normas do que se deve ou não se deve fazer. A ética é algo muito mais complexo, que envolve valores pessoais, que envolve o conhecimento da impregnação desses valores nas nossas ações. Né? Então, como diz Morin, a dificuldade imensa, né, da gente realmente ter um exercício ético na nossa vida não é a falta de desejo de fazê-lo,
mas é o abismo que se tem, muitas vezes, por uma sociedade acelerada, uma sociedade produtivista, uma sociedade que se distanciou em muito, né? Os sujeitos se distanciarem muito de si mesmos. Né? Hoje eu estava vendo uma reportagem sobre que antes a maior preocupação em termos de patologia no mundo era o câncer, e hoje é a doença mental. Então veja que como nós estamos engolfados num cotidiano adoecido, né? num conjunto de demandas que nos afastam de nós mesmos. Né? Essa autocrítica, essa autoanálise, elas são muito difíceis de praticar em casa, sozinho, olhando no espelho. Né? Então, a formação corporal, ela é exatamente um momento onde a gente tem a oportunidade de fazer essa revisão, fazer essa busca, né, da consciência de quem se é, das marcas históricas que muitas vezes distorcem as nossas percepções, impedindo que nós estejamos com o outro sem julgamentos. Né? Porque uma coisa muito importante para um educador e para um terapeuta, né, é suportar, por exemplo, a diversidade, as singularidades. Né? E quantas vezes as nossas neuroses, né, as nossas marcas negativas, históricas, fazem com que a gente tenha preconceitos que nos impedem de realmente aceitar e acolher o outro na sua multiplicidade, na sua diversidade. Né? Então, a formação corporal é uma base ética imprescindível ao psicomotricista para que ele não se perca de si mesmo, né, na relação com o outro, para que ele não engolfe o outro, não atropele o outro com seus valores. Né? Porque numa relação de educação ou numa relação clínica, nós não queremos que o outro seja quem nós somos. Nós queremos, né, que o outro seja quem ele pode e deseja ser. E isso, infelizmente, né, cada vez mais, isso é muito fácil de ilustrar. Nós estamos vivendo um momento extremamente polarizado, né, de muitos ódios, de muita intolerância. Então, isso não deixa de afetar a todos, não importa se são terapeutas, educadores, engenheiros, agrônomos, não importa. Né? Todos nós somos atravessados por essas violências cotidianas, por esse produtivismo do capitalismo selvagem que nos coloca para produzir e sair de casa muito cedo, voltar muito tarde, não nos relacionarmos com nossos filhos, por exemplo, ou mesmo com nossos amigos. Né? Então, isso tudo vai gerando sofrimentos psíquicos que precisam ser observados, né? Precisam ser, o profissional precisa ter consciência da intensidade que a sua própria história e que o cotidiano interferem na sua visão de mundo, para que ele então possa ter um olhar mais, poderia dizer, mais limpo. Neutro é impossível, nós não acreditamos em neutralidade, mas num olhar da não mistura, num olhar da possibilidade de aceitação do outro, tal qual ele se apresenta. E, a partir disso, a capacidade de acompanhá-lo, né? Seja na educação, no sentido de desenvolvimento de potenciais, seja na clínica, quando já existe um sofrimento, de forma que a gente não imponha a ele ou a ela, né, a nossa verdade, a nossa realidade, os nossos valores, mas sim que a gente utilize o nosso conhecimento a serviço dessa subjetividade que está à nossa frente. Né? Uma outra, só para finalizar, queria trazer uma outra citação de um outro Edgar, só que é Edgard, né? Que Edgard de Assis Carvalho, produtor dos livros do Morrão, querido amigo, e ele define, né, nos ajuda a lembrar a definição da palavra ética. Né? É conveniente lembrar que ética, em grego ethos, significa a morada humana, a casa comum, a terra pátria mátria que requer um projeto de sustentabilidade, uma política de civilização capaz de reintegrar o cosmos, a matéria, a vida e o homem. Então, a ética é essa casa comum que nos acolhe. Para isso, nós precisamos aprender a conviver, aprender a compreender. E a formação corporal é a base dessas compreensões, partindo da compreensão de si em direção à compreensão dos demais. Pouca coisa, né? Pouquinho. A gente viu a questão da dimensão dessa formação, ela atravessa não apenas o corpo, né?
o corpo é só uma seta, é só uma via, mas vai desembocar em muitos processos dentro da gente. Professora Deise, e aí pegando essa deixa do Eduardo, eu queria que você dissesse o seguinte: quais são os principais riscos e limitações para a prática de um psicomotricista cuja formação corporal se deu de forma incompleta ou até mesmo inexistente? Nossa, não consegue trabalhar, não consegue ser psicomotricista. Isso é uma das coisas, Mas né, mais aí onde eu vou importantes, né? entrar, eu vou até quebrar aqui um pouquinho o protocolo. Pelo que eu tenho visto, essa não é uma busca por muita gente, feita por muitos psicomotricistas e que estão atuando dentro do campo da psicomotricidade, É, sem você ter falou essa base. interessante. Mas é uma das coisas que a gente já, né, tá vendo por aí, você disse, e eu mesma aqui, essa semana, eu já recebi ligação de 4 pessoas que fizeram cursos pós-graduação que não têm formação pessoal e que não têm estágio supervisionado. Essas pessoas me ligaram querendo saber como elas podem fazer para começar a trabalhar com a psicomotricidade. Eu disse sim, você terá que fazer uma formação pessoal de no mínimo 120 horas e tem que fazer um estágio supervisionado também. Você tem que atender os pré-requisitos e nesse atendimento você vai conseguir começar a atuar. Porque o que está acontecendo, você falou uma verdade, muitos cursos, tanto presenciais, online, cursos normais ou cursos EAD, que eu chamo de anormal, para mim é EAD, porque não existe formação EAD. O psicomotricista, na nossa turma mesmo, nós temos gente aí que formou em EAD e está fazendo a formação com a gente agora, você sabe disso. Por quê? Não dá condições de trabalhar, ele não tem a formação, ele não tem uma direção para que ele possa trabalhar com esse outro, para ele possa conviver com o outro através das suas dificuldades e as dificuldades do outro. Ele vai acabar inserindo as suas coisas nesse outro. Porque primeiro nós temos que nos conhecer melhor para depois a gente partir para o trabalho do outro, como o Eduardo já falou, né, muito bem aí, inclusive eticamente falando, porque aí a ética está na frente de tudo. Se eu não tenho uma boa formação e quero trabalhar, eu já estou saindo um pouco fora da ética, né? Porque eu estou agindo de uma forma inadequada. Eu não estou levando com seriedade a formação do psicomotricista. Como a formação em qualquer área, né? Você tem que cumprir todos os pré-requisitos para aquela formação. Assim também é a nossa. O curso aí da UES, por exemplo, nós tivemos vários formadores, sabe? Nós começamos com a Suzana, com a Margarida, com a Ruamila. Ainda temos, no momento agora, também com a Lurdinha, que foi nossa aluna das primeiras turmas aí. O que eu disse inicialmente, aquela pessoa que fez o curso, que continuou estudando, fazendo a sua formação, fazendo a sua supervisão, hoje ele é um profissional, né, que está podendo progredir também, tanto ele quanto multiplicar com a gente nessas formações aí, né? Como é o caso da Lujinha. E hoje a gente está trazendo para estar conosco, para nos ajudar nesse fortalecimento, né, dessa formação pessoal, o Eduardo, né, com a transpsicomotricidade. E espero que a gente consiga fortalecer a transpsicomotricidade em Fortaleza, que é um dos nossos objetivos, porque Rio de Janeiro nós temos várias formações. Fortaleza, até então, nós só temos uma das formações da psicomotricidade, uma das formações da ABP, que no momento são 13 formações. Nós temos uma, queremos agora levar outra formação, né, para fortalecer cada vez mais, para que não tenhamos psicomotricistas que não conseguiram fechar uma formação pessoal, que não fizeram e que estejam atuando. Porque
Agil, o que a gente pensa e o que a gente espera, que vai ser uma seleção natural, esse profissional. Os bons profissionais vão crescendo, vão se fortalecendo. Aqueles que não tiveram uma formação adequada, consequentemente, eles não vão acompanhar. Então, a seleção vai ser, eu creio, né? Nós cremos que a psicomotricidade, com o tempo, por ser uma área nova, né? Começando agora e tudo, com o tempo ela mesma vai selecionando os seus profissionais pela própria condição de ser um bom profissional, com uma formação adequada, pessoal e supervisão, porque esses dois caminham juntos. Ok? Tá. A Alguma coisa, fala. Eduardo, me ajuda aí, complementa algo mais que eu me esqueci de falar. Não, é isso mesmo. Bom, essa última colocação da professora Deise é porque nós ainda, apesar de já termos a profissão regulamentada no Brasil, né, nós ainda não temos um conselho formado, né? Depois do conselho formado, além da seleção natural, que é, na verdade, o que mais seleciona mesmo, né, nós teremos a possibilidade da fiscalização pelo conselho, né, dessas bases éticas e dos profissionais que, de fato, estão fazendo algum nível de propaganda enganosa, né? Porque é disso que se trata quando um profissional simplesmente faz um exercício corporal e diz que aquilo é psicomotricidade, né? É muito importante, inclusive para os outros profissionais que trabalham na área do corpo, né, que essa distinção ela seja realmente feita. Muitas eu vejo, por exemplo, no Instagram nós temos um mundo, né, de ilustrações das coisas, né, que existem. Então, tem uma pessoa que eu admiro muito, que é um professor de educação física, que ele tem um trabalho espetacular, onde ele fala das valências físicas, né? Motricidade fina, o equilíbrio, dá uma série de brincadeiras ajudando os pais a trabalhar. Em momento nenhum ele diz que está fazendo psicomotricidade. Em momento nenhum. É educação física adaptada, brilhante. Uma pessoa espetacular, uma formação impecável. Agora, há outros profissionais que fazendo derivações de outras práticas que têm a sua importância, mas para quem sabe fazê-las, né, e tem a sua importância quando bem nomeadas, né, trazem uma série de confusões para a nossa prática, né? Por exemplo, fazer uma transposição simplesmente dos circuitos, por exemplo, que os professores de educação física trabalham de uma maneira muito apropriada, né, com muito saber a respeito daquilo que eles estão produzindo, por um profissional que que se diz psicomotricista. Né? Existem muitas linhas na psicomotricidade, muitos tipos de trabalho. Então a gente não pode dizer que só uma vertente é a psicomotricidade de verdade. Mas todas as vertentes têm um eixo comum, que é exatamente essa relação intersubjetiva, que é a compreensão de que o psicomotricista é um profissional da saúde mental. Ele não é um profissional da reeducação, ele não é um profissional da educação física, ele não é um profissional da pedagogia, ele é um profissional da saúde mental que trabalha pela maturação psicológica pela via motora, como diz o querido mestre Aucouturier. Então, é essa delicadeza, né, que precisa estar clara e os pré-requisitos para que isso aconteça, né, que é exatamente o tripé que o Alice mencionou, né, uma formação contínua, teórico-técnica, uma formação corporal pessoal contínua e uma supervisão contínua. Os psicólogos têm uma compreensão melhor dessa questão da supervisão, porque ao longo das suas formações isso é muito estimulado. Infelizmente, as outras áreas não conhecem direito à supervisão. Então, isso não é um fenômeno só no Brasil, não. Nós temos contato com muitos profissionais no mundo da área da psicomotricidade e muitos reclamam de que essa falta de busca de uma supervisão é algo muito mais amplo do que a gente imagina, especialmente para aqueles que vêm de outras áreas que não a área da psicologia, né? Por não compreender que a supervisão não é nenhum tipo de adestramento, não é nenhum tipo de limitação da criatividade, do trabalho singular do profissional, de jeito algum. Ele é um acompanhamento. E uma coisa muito importante, que várias pessoas perguntam, e talvez seja importante lembrar, né, é aquelas pessoas que moram em lugares
realmente distante do nosso país, é um país muito grande, né? Então, há pessoas que moram onde não há nenhuma possibilidade de um trabalho presencial, né? De um curso presencial. Então, exatamente por isso é que a gente está fazendo esse deslocamento para a cidade, né, e oferecendo o trabalho de formação corporal. E também oferecendo a supervisão online para facilitar. Agora, esses profissionais que vieram, por exemplo, fizeram uma pós-graduação online, né, não tiveram formação corporal, antes de qualquer supervisão, precisam pelo menos correr atrás dessa lacuna da formação corporal, porque aí normalmente é oferecido nos finais de semana, nos feriados, então vale a pena você se organizar, né? Nós fazíamos algo parecido no início da psicomotricidade, né? Nós também não tínhamos cursos no Brasil, e nós aproveitávamos a vinda dos estrangeiros, né? Eu fiz formação com Lapierre, fiz formação com Couturier, com Desobor, então eles vinham 2 vezes ao ano, normalmente, ao Brasil, e nós nos concentramos, vinha gente do Brasil inteiro, para nos concentrarmos para fazer aquela semana de trabalho, né? Então, isso é possível. Então, aqueles que investiram seu tempo, seu dinheiro, estudaram e conseguiram até algum progresso em cursos online, que a gente realmente discorda totalmente, mas, enfim, eles existem, né? Existem essas pessoas. É possível, então, primeiro, investir na formação corporal pessoal, depois na supervisão, e aí ir reparando as lacunas e, sim, se tornar um psicomotricista. Agora, realmente não é a trajetória mais interessante. A trajetória mais interessante é um curso de pós ou de formação presencial. Mas pelo menos, né, se podendo fazer alguma coisa, é importante. Claro, claro, porque, por exemplo, né, tem pessoas que são sérias. Às vezes elas entram num esquema desse achando que tudo bem, vai dar certo, mas quando chega lá e vê que não é isso, que está faltando algo e que procura, né, eu acho que a gente deve procurar ajudar. Inclusive, eu estava conversando até com o Gustavo, nosso presidente da ABP, né, sobre essa situação. Como vamos ajudar essas pessoas que estão aí meio perdidas, né? Também voltando à sua pergunta, né, Alice, que não fizeram a formação pessoal e que não têm estágio, de que forma, né, nós podemos ajudar? Fazendo, eles buscando, a gente proporcionando a formação para eles, tanto pessoal quanto a supervisão, e devagar, né? Eles vão fazendo devagar, não tem como pegar e fazer uma formação de uma vez. É pegando 10 horas no encontro, no final de semana, num dia, pegando 20 aqui, ou seja, vai fazendo, né, esse pacote é como se eles devagar, estivessem né? Isso, é como se ele estivesse lá no início, né? Quando nós não tínhamos outra opção, Exatamente. senão ele fazendo essa colcha de Como a retalhos, gente né? fez, né? Pega aqui, pega ali, vem aqui, né? E a gente vai fazendo. Como a gente faz ainda de vez em quando. Sim, Né? enquanto você está atuante, você sempre está fazendo alguma coisa, né? Tanto na Isso. autoconsciência quanto na supervisão. Eu ouvindo aqui os dois, me vem uma série de questionamentos e de situações. Porque, por exemplo, o porquê das pessoas que lidam de alguma maneira com essa área, diretamente a psicomotricidade ou de educadores e profissionais da saúde que lidam com a questão do corpo. E o faz de maneira sem, e daí não estou fazendo nenhuma crítica a quem não fez uma formação corporal de forma alguma, mas isso dá sustentação a essa questão, por exemplo, de confundir a psicomotricidade com outras áreas, ou ainda mais, algo mais sério, de não compreender o que de fato é a própria psicomotricidade. E de fazer uma prática profissional dizendo ser a psicomotricidade e que na verdade não é. O depoimento da Gardênia na live, e ela disse que só depois do curso ela veio compreender o que era a psicomotricidade. E aí eu vejo que existe uma lacuna muito grande em dar conta da resposta a esse questionamento. 2 questionamentos, na verdade. Primeiro, a questão do corpo. Nós não sabemos lidar com o nosso corpo. Como é que nós vamos fazer isso com o corpo do outro? E Sim. segundo, por que há essa lacuna
em responder bem a esse questionamento. O que vem a ser a psicomotricidade e por que ela está refém dessas práticas que não estão conectadas com o que de fato é uma formação corporal, partindo do pressuposto ético, da questão dessa formação como um princípio basilar na prática do profissional de psicomotricidade. Eu acho que há aí uma lacuna grande a ser respondida. Não é, Eduardo? Posso Vamos começar, lá, Deise? Eduardo. Pode, deve. Então, acho que para compreender, né, por que é tão difícil, primeiro as pessoas verem a importância, né, desse lugar do corpo, seja na área específica da psicomotricidade, seja na educação e na saúde, né? Qual é o lugar que o corpo vem ocupando na nossa sociedade, né? Qual é o lugar que o corpo tem dentro das escolas? Cada vez mais a gente está assistindo, né, a um adestramento que começa nas faixas mais precoces do desenvolvimento. Antes nós tínhamos uma certa liberdade na educação infantil, por exemplo, né, onde os conteúdos nunca se sobrepunham ao brincar, à interação, às pesquisas livres. Hoje a gente já tem espaços de educação infantil, né, que promete oferecer línguas, oferecer dotes que esse bebê vai utilizar para passar no vestibular, né, vai utilizar para ganhar muito dinheiro, né, quando for grande. Então, o que essa desqualificação do corpo, ou essa qualificação do corpo, mas no sentido Foucaultiano, né, no sentido do adestramento dos corpos, né, para que eles sejam produtivos, ela esvazia desde tenra idade a nossa consciência de para que serve um corpo, né? A gente fica com uma compreensão muito limitada, né? Tanto que a própria saúde, a própria percepção, né, dos processos de saúde e doença nos nossos corpos, né, ela muitas vezes, a pessoa só procura ajuda quando já está doentíssima, porque os sinais de alerta desse corpo já não são mais decodificados como eram pelos nossos avós, bisavós. Ah, eu estou com uma dorzinha aqui, deve ser tal coisa. Porque há uma aceleração tão grande, né, da nossa vida e há uma desqualificação tão grande, né, dos discursos do corpo, que esses discursos, então, são ignorados. O que importa é a técnica, o que importa é um conjunto de ferramentas que você acumule para poder apertar os parafusos de quem está meio desaparafusado, né? A nossa sociedade está muito vinculada com isso, né? De reparar desvios que levem os sujeitos de volta à produção, muito mais do que a serem sujeitos. Você vê isso, por exemplo, com todo o respeito, né, pela área dos colegas, que é a emergência das terapias cognitivo-comportamentais e a ocupação dessas metodologias, prometendo mundos e fundos. E o que a gente vê na prática, né, é que a intersubjetividade, a subjetividade, ela é uma gota, né, nesse tipo de abordagem, ou inexiste nesse tipo de abordagem, né? Então, o que a gente tem de fato? Uma compreensão de que o corpo é um mecano, de que o corpo precisa ser adestrado, de que a funcionalidade é o destino e a felicidade de todos nós, quando de fato na psicomotricidade, a gente acredita que cada um tem que ter o direito de ser quem é. E isso passa pela sua assunção corporal, né? Pela possibilidade de ocupar primeiro essa primeira casa, né? Fazendo a metáfora aí com a origem da palavra ética, essa nossa primeira casa, que é a nossa corporeidade, né? Então, infelizmente, isso vem num crescendo, né? As pessoas vão se distanciando de si mesmas, vão se distanciando dos seus corpos e vão investindo em metodologias, em formas de trabalho, por exemplo, a questão da virtualidade, né? Tão sistemática e tão abrangente, ela é maravilhosa, estamos aqui usufruindo dela. Nada é só bom, nada é só ruim. Mas
é uma desqualificação desse corpo, né? Uma instrumentalização desse corpo que leva a esses lugares de vazio, né? Esses lugares de falta de consciência, porque só quem tem consciência da importância e do lugar da corporeidade vai saber dizer o que é psicomotricidade, né? Vai saber atuar em psicomotricidade, né? Entendendo que se é psico, é porque existe aí uma relação, existe uma implicação psíquica. Eu não posso simplesmente pedir à criança para Esse fazer um aviãozinho aqui, exercício grafomotor e achar que isso é psicomotricidade. Eu não posso simplesmente pedir à criança para fazer um circuito, começando por A e saindo por B, e achando que isso é psicomotricidade. Talvez seja neuromotricidade, né? Talvez seja um estímulo, é aquela funcionalidade corporal, como muitas vezes o professor de educação física faz com maestria. Mas no caso do psicomotricista, é um desserviço se ele fizer essa repetição, né? Ele precisa ocupar uma área disciplinar diferente, que é exatamente essa capacidade de se comunicar com o outro sem palavras, no corpo a corpo. E é por isso que a gente tem, por exemplo, a possibilidade de se comunicar com pessoas que não têm linguagem verbal, né? Com os bebês, com as pessoas que não têm, né? Por exemplo, nos quadros de TEA, que não tem uma possibilidade verbal. Eu recentemente escrevi um pequeno texto, né? Onde eu faço esse pleito, né? De que o psicomotricista, qual é a diferença, né? Para quem eu devo indicar uma pessoa? É um psicomotricista, é um psicólogo? Eu diria que para o psicomotricista é exatamente aqueles casos, aquelas pessoas, né, aqueles sujeitos que têm como prioridade o discurso não verbal, né, que tem como funcionalidade, né, como possibilidade, eminentemente, o discurso não verbal. Os bebês, as pessoas com um quadro neurológico severo, as pessoas com transtornos, né, porque exatamente esse profissional, por fazer esse grande mergulho em si mesmo, ele está mais capacitado, né, para entrar nessa área, para decodificar os discursos não verbais e para realizá-los, né, na relação com os demais. Eduardo, Nossa, que aula, viu? Que aula, muito. tu imagina essa primeira morada que tão cedo é esvaziada e que vai nos acompanhar a vida toda. O efeito disso na gente. Com Esse certeza. adoecimento geral que a gente está vendo aí. Ainda mais com a Né? longevidade. As pessoas vão É, ter que acordar. e você citou algo aí que é o meu campo de atuação, porque eu venho da escola, eu venho do chão da escola inicialmente, depois outras caminhadas. Não se fala de corpo na escola. Não se tem vivência corporal com essa profundidade que a gente está falando. Essa tua colocação ela é perfeita para descrever essa realidade que tão cedo nós empalidecemos as relações com o corpo na criança, né? E isso não só acelera, isso queima etapas e, para mim, vai desembocar numa coisa que é uma das minhas falas, talvez tão repetitivas, mas eu não vou deixar de dizer nunca, que é você demarcar uma criança aos 6 anos de idade que ela tem a capacidade de ler e escrever. Baseado em quê você faz? Porque tem pessoas diferentes, capacidades diferentes, rearranjos biológicos, neurais diferentes, emocionais, principalmente hoje, e as crianças não estão conseguindo. E com essa aceleração, o buraco fica. E você tem uma criança desesperada e ela começa a não apresentar os resultados esperados porque ela não tem como fazer isso. Não é por falta de capacidade, é porque ela está completamente desorganizada. Sim. E o corpo foi embora. O corpo deixou de existir. Mas aí, professora. Não, o corpo é a cabeça. É a cabeça que tem que. É o que a gente escuta. E por que eu estou na escola? Por que tenho batalhado o trabalho da psicomotricidade na escola há alguns anos, né? E não é pouco. Tanto aí, a gente tem em Caucaia, a gente lançou trabalho, agora eu estou aqui em Minas, trabalhando com professores, ver se a gente lança a psicomotricidade na escola, ver se a gente começa a ver mais esse corpo que, para os pais e para muitos, né, é só aprendizagem, está tudo aqui na cabeça, não está no global, não está no corpo. Então, isso deixa a gente muito preocupada. Quando eu deixei consultório e fui para a UES, foi para trabalhar prevenção em psicomotricidade.
Olha, 22 anos eu estou na luta, muito pouco eu consegui, mas igual uma formiguinha a gente chega lá um dia, quem sabe. Vou passando para vocês e vocês depois vão dando continuidade. É por aí. E vamos chegar lá, se Deus quiser. Com certeza. A trajetória da Trans também já soma 22 anos, né? A minha prática já soma 35. E realmente a gente tenta há muito tempo, né, Deise? Mas há coisas que são muito difíceis, realmente. Eu me lembro, eu dei aula há muitos anos na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? Nós tínhamos um curso de pós-graduação em dificuldades de aprendizagem. E havia anos em que nós tínhamos 2 turmas de 40, porque os professores estavam desesperados com a quantidade de dificuldades de aprendizagem nas suas salas de aula, né? Só clarificando, para quem não tem, né, experiência nessa prática, nessa área, a dificuldade de aprendizagem, a oposição ao distúrbio de aprendizagem, né, é que o distúrbio de aprendizagem é derivado de uma lacuna. Então, se eu não enxergo, se eu não ouço, né, se eu tenho uma limitação perceptiva, eu tenho um distúrbio de aprendizagem e o trabalho do professor, né, passa por uma adaptação, né, dos conteúdos para que eu tenha acesso. A dificuldade de aprendizagem, não. A dificuldade de aprendizagem não tem nenhuma raiz franca. Se tiver uma raiz franca emocional, se tiver uma raiz franca biológica, aí não é mais dificuldade de aprendizagem. Então, a dificuldade de aprendizagem é aquele lugar desconhecido, desesperador, que a criança não aprende e você não sabe por quê, né? Só que, de cara, a gente já levanta uma hipótese que normalmente os educadores concordavam, né, que é exatamente essa lacuna. Tem corpo na sua escola? O corpo é implicado na aprendizagem? Você conhece um conceito chamado enação, de Maturana e Varela, 2 biólogos chilenos que dizem que é o corpo que aprende? Como é que o corpo vai aprender se ele fica no quadriculado da sala e só as cabeças podem ficar do lado de fora? Né? Como é que o corpo vai aprender se ele não pode nem se mexer, que ele é reprimido, né? Que ele é enquadrado, que ele é disciplinado? Né? Então, começava daí. E aos poucos... Outra questão é a indisciplina, né? As pessoas estão... as salas estão muito violentas, estão muito indisciplinadas. Sim, porque é isso. A imposição de uma carga horária exaustiva, numa modalidade de trabalho que se opõe à linguagem natural da criança, que é o seu brincar. O que a gente vai querer a não ser a produção de dificuldade de aprendizagem? Então, de fato, no final, a gente chegava a essa conclusão, né? Esse problema é crescente porque a escola, no jeito que ela está, né? Uma escola tradicional, uma escola que não sofreu reformas, ela reproduz, ela amplia o número de dificuldades de aprendizagem. Exatamente pela sua metodologia. Interessante, Eduardo, em tudo isso, é que quando você vai trabalhar com o professor, que ele começa a reclamar que está muito tempo sentado, né? Então, aí, agora que é a oportunidade de você ver o que o seu aluno passa. É muito interessante. Eu gosto muito de fazer essas comparações, sabe? Porque para o professor é muito... que aquele aluno quietinho, bonitinho. É o que a gente mais preocupa, né? Aquele está bem quietinho lá no canto, que não quer nada. É o que eles querem, porque não dá trabalho. Aluno tem que dar trabalho, aluno tem que mexer, aluno tem que pular, aluno tem... mas não querem. Então, assim, não quer que esse corpo movimente. Esse corpo tem que ficar ali sentadinho, bonitinho. Até porque... Esse é nota 10, né? Até porque, muitas vezes, esse educador é cobrado, né, pela sua coordenação, pela sua orientação pedagógica. Sim. Ele tem que ter domínio de turma. Essa palavra é forte, né? Outra palavra forte é grade curricular, né? Eu sou apaixonado por uma escola aí em Fortaleza, que é a Escola Vila, né? E eles subvertem todas essas lógicas da escola tradicional, uma escola transdisciplinar, né? Então, eles aboliram a questão da grade disciplinar, eles têm a rede disciplinar, né? Que é uma tessitura, né? Que dá sustentação aos projetos que eles fazem. Tudo é projeto, as crianças não ficam confinadas em sala, enfim, é uma maravilha. Mas mesmo para isso, né? É preciso se preparar.
o grande obstáculo das metodologias de vanguarda na educação é exatamente o fator humano. Nós aqui no Rio conhecemos várias instituições que têm um projeto político-pedagógico fabuloso, né? São escolas que já têm um viés antirracista, já têm um viés, né, muito mais de vanguarda, mas tem uma dificuldade imensa de conseguir quem execute os seus projetos políticos pedagógicos. Por isso é que eu volto a convidar, né, educadores para as formações corporais, porque isso, especialmente aqueles que estão engajados em reforma da educação, né? Em um tipo de educação que eles não aprenderam nos seus cursos. Né? O que vai habilitar não é ficar fazendo, preparando tecnicamente, se preparando só tecnicamente. O trabalho pessoal corporal vai dar um salto qualitativo na sua performance se você é um educador que está engajado nesses trabalhos de mais vanguarda, mas está ainda com seu corpo aprisionado na sua própria escola, né? nas suas próprias referências, né, educacionais. Então, para quebrar esse paradigma, para avançar nesse aspecto, junte-se aos psicomotricistas nos trabalhos de formação corporal e você vai conseguir avanços incríveis na sua capacidade de acompanhar os seus alunos. Né? Eduardo, Eu como é que nós pensei estamos que com o isso ia tempo aí? acontecer quando foi lançada a base, o BNCC, né? A base comum curricular, principalmente para a primeira infância. Tem tudo a ver com a psicomotricidade. Você usa a psicomotricidade dentro da base. Mas nem assim as coisas puderam mudar, né? Mas vai dar certo, vai dar Quem certo. sabe um dia chegaremos lá. Eu acho que é por aí, tem que começar mesmo pela formação pessoal do professor também, né? Porque o professor ele está ali para tem que obedecer às ordens, né? Nem sempre ele tem esse acesso também, porque é um processo, não é só o professor, é a escola, é o conjunto, é tudo, né? É o governo, vem lá de cima. É um uma problema coisa bastante que não amplo. é fácil, é um problema assim, muito, muito maior até do que a gente imagina. Mas devagarzinho a gente pode ir fazendo alguma coisa, com certeza. Né? Eduardo, como é que nós estamos com o tempo aí? Faltam 5 minutos. 5 minutos? Sim, aí o que você prometeu aí, ó? Sim, mas antes da minha promessa, tenho que fazer um convite, né? Sim, sim. O Alice ficou de... Entra Não, com o convite? não, você que vai convidar. Bom, então, eu vou estar de 7 a 13 de outubro em Fortaleza, né? De 7 a 9, colaborando com a professora Deise no curso de pós-graduação em psicomotricidade, com a formação corporal dos alunos, né? Dos pós-graduandos lá. E no dia 12 de outubro, Dia das Crianças, dia de Nossa Senhora da Aparecida, feriado, eu estarei abrindo um espaço para quem tiver desejo de experimentar a formação corporal. Não é exclusivo para os pós-graduandos, não tem que já ter uma iniciação em psicomotricidade, basta ter o desejo, né, de se trabalhar, de conhecer a sua própria corporeidade, de se apropriar dos seus discursos não verbais. E a gente fala especialmente aqueles que vêm, que são profissionais ou estudantes da educação, da saúde ou da própria psicomotricidade. Ou que já são psicomotricistas, como disse Deise, porque nós não paramos de fazer as nossas formações corporais, né? Porque é isso, a vida vai se apresentando, a gente vai tendo armadilhas, vai tendo demandas, né? E o trabalho pessoal precisa sempre estar acontecendo para fazer reparações, né? Nas armadilhas que a gente vai caindo ao longo do caminho, né? Então, esse trabalho ele vai acontecer no Espaço Grão, que é um espaço muito agradável aí em Fortaleza. Eu acho que é Aldeota, não? Como é que é o nome do bairro? Acho que Aldeota. Aldeota. Vai acontecer das 9 da manhã às 18 horas, e ele vai consistir de 2 práticas. Uma prática pela manhã, né, uma vivência, um trabalho corporal pela manhã, e um intervalinho de almoço e um outro trabalho
corporal à tarde. No final do dia, nós vamos fazer toda uma recuperação de tudo que foi vivido à luz das 7 competências para a formação corporal do psicomotricista, que foi uma formulação dos queridos Juan Mila, Cori Campos, Mariela Pecelli, enfim, um grupo fabuloso que nos deu 7 premissas, né, de trabalho que a gente busca desenvolver nessas formações corporais. Então, nós vamos fazer esse bate-bola sobre as 7 competências e vamos encerrar o dia. E a surpresa, o presente para aqueles que ficaram conosco até agora é o seguinte: amanhã estão se encerrando as inscrições no workshop a valor de primeiro lote, um valor promocional imperdível. E, além desse valor, que já é um valor muito convidativo, aqueles que estiveram conosco até aqui e que preencherem sua ficha e lá no final colocarem a palavra-chave ética, né, no lugar onde destinado a palavra-chave, vão receber 5% de desconto em cima. Olha que desconto! Mas é porque já é um valor muito diferenciado, então vai ficar ainda mais convidativo, né? Mais 5% de desconto para aqueles que fizerem sua inscrição e efetuarem o pagamento até amanhã, né? Com o valor de primeiro lote, menos 5% de desconto. Oh, já tem gente dando oba aí, ó. Então, basta, aqui no nosso Instagram, né, nós temos na bio o link de inscrição, né? Também temos uma vasta divulgação também no corpo, no feed, também temos, né? Basta você entrar no cadastro, preencher o cadastro e nós, então, entramos em contato com você para dar todos os detalhes. Tá certo? Eduardo, eu só estou vendo aqui... vai para o YouTube, é? Vai ficar... Como? Essa live vai ficar... Vai. Ela vai ficar aqui no Instagram e também no nosso canal do YouTube, que eu também aconselho vocês a conhecerem, porque nós temos lá lives espetaculares. Na época da pandemia, eu tirei todo mundo de casa, não tirei de casa, né? Tirei da toca, né? Inclusive a professora dele, que foi a primeira live que ela fez na vida foi comigo, e eu tive o prazer de ter também várias primeiras vezes, né? Edgar de Assis Carvalho, Patrícia Lima Verde, Isabel Petraglia, são profissionais de referência na educação e na saúde que você pode encontrar lá no canal e pode usufruir gratuitamente. Baita material. E a partir daí surgiu o Fórum Internacional, né? Isso, exatamente. Eu só estou vendo aqui, Eduardo, que você vai ter que andar em Caratinga, do Rio Grande do Norte, na Bahia. Vai ter que dar um jeito de rodar aí, montar uma... De fato, eu estou realmente inaugurando esse movimento, porque antes eu só trabalhava a formação corporal dentro da minha formação. Mas a professora Deise vinha falando há tantos anos dessa possibilidade de uma formação à parte, Juan já vinha atuando nessa prática há muito tempo. Eu digo, não, eu vou fazer isso, vou começar a fazer isso. E há alguns anos comecei a fazer esse destaque, né? Atirado dentro da formação e poder oferecer para as pessoas em geral. E é maravilhoso. Eu tenho muito desejo de estar continuamente viajando, eu adoro viajar. E estou esperando um convite para Natal, que um colega que fez a formação corporal em julho, aí em Fortaleza, me disse que a gente ia produzir em Natal. Eu acho que ele estava aí. Se não me engano, ele estava aí, William. Acho que é o Jorge, né? É o Jorge? Não, é o William que estava aí, de Natal. Tá bom, mas pode ser o William também, pode ser o William, não tem problema. Então, alguma mensagem de encerramento? Então, eu queria agradecer demais, né, a nossa parceria, né? Assim, eu tenho um carinho imenso pela professora Deise. Quando a gente se conheceu foi muito interessante, assim, porque fazíamos um movimento muito semelhante, né? Eu com a transpsicomotricidade, ela com os movimentos em Fortaleza e Caucaia, né? Por exemplo, essa questão do trabalho com os vários níveis dentro da escola, né? Com os pais, com os professores, não só com as crianças, né? Então vimos que havia afinidades imensas e fomos nos aproximando, e hoje temos parcerias em movimentos que eu considero movimentos que me dão alegria na vida, né? Um deles é o Fórum e outro é Fortaleza, que eu amo de paixão, né? E que é sempre um prazer incomensurável estar aí com vocês. Então eu espero que
a gente possa estar juntos no dia 12 de outubro, para comemorar o Dia da Criança, vivendo o nosso corpo com intensidade. E qualquer dúvida que vocês tenham, né, também podem entrar em contato pelo WhatsApp, 21 999 59 8377. 21 999 59 8377. Aqui na bio tem todos esses links, é só entrar que vocês podem contactar a gente com facilidade. Então, queria agradecer. Nós temos que fazer sua programação para Salvador. Aí, já estão pedindo a formação em Salvador, Belo Horizonte, Caratinga. Temos que programar, meu filho, vamos chegar lá. Gente, eu gostaria de agradecer, também agradecer muito a Eduardo, Alice, né, que tiveram essa iniciativa. Achei que a oportunidade ímpar, né? Foi muito bom estar aqui com vocês, eu amo todos vocês. Agradeço todos que estavam participando conosco, vi muitas pessoas queridas, vi uma sobrinha querida aí, que eu nem imaginava que ela estava sabendo, estava aí, batendo palminhas, de Belo Horizonte, tá? A Ellen divulgou. Live do encontro, hein? Live do encontro. Exatamente. E eu quero agradecer aos dois pela oportunidade, ao convite, à parceria e ao aprendizado. Acho que hoje foi uma noite bacana. Quem esteve aqui aproveitou de um momento leve, mas de muito aprendizado, com certeza. Muito bom esse Um abração para todo mundo. Assim, tranquilo. Gente, beijos e abraços. Um abraço bem grande a todo mundo. Que Deus os abençoe, sempre. E consciência domingo, muita consciência domingo. Eu já estou pensando de agora. São 4 anos do nosso futuro. Votem com consciência. Com consciência. Então, Deus abençoe todos nesse momento. Um abraço. Para quem quiser ver e rever a nossa live, é só, daqui a pouquinho ela já vai estar disponível no Instagram e mais 1 ou 2 diazinhos no máximo, ela está lá no canal do YouTube. Tá bom? Um beijo no coração. Eduardo, professora Deise. Valeu, gente. Até a próxima. Obrigada. Obrigadíssimo, Ari. Obrigada, Eduardo. Obrigado, Nara Carolina, minha linda sobrinha, filhada, querida. Obrigada, Narinha, por você estar aí. Obrigado pelas colocações também aqui Obrigado, gente. chat. Obrigada a todos que estão presentes conosco, tá? De coração. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Beijo.